Bom dia, está no ar o Simplesmente com Gabi, você como sempre é nosso convidado especial, para juntos falarmos sobre um podcast diferente, que fala sobre cultura, empreendedorismo, saúde e também religiosidade, sempre com o intuito de transformar vidas. Comigo aqui hoje temos a Gabi Oliveira, hoje é um assunto tão bonito, tão importante, né, Gabi? Muito, nossa, boa tarde, Thiago, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde ao nosso convidado especial, Eduardo, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Eu que agradeço, boa tarde, Thiago, boa tarde, Gabi. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Os que são cristãos, a paz de Cristo. Os que Amém. são cristãos e marianos, salve Maria Imaculada. Amém. Ótimo. Hoje a gente tem aqui a participação do Eduardo Lacerda Vargas. Ele é ministro da Palavra e ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, lá da São Vicente Palote, né? Sim. São Vicente Palote, é isso. E a gente vem pegar nessa semana, esse mês, né? Que a gente gosta tanto de enaltecer, né? O mês das mães, Sim. o mês que a gente vai querer reverenciar a principal mãe para nós cristãos católicos, né? Que é Maria. E a gente vai falar muito com o Eduardo, conhecer um pouco mais sobre as subjetividades que existe sobre a Maria, as histórias e essa reverência que nós temos. Por que a Igreja Católica reverencia tanto Maria, a importância dela para os cristãos. E a gente vai ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo com ele aqui, conhecer um pouco mais dessa história, que com certeza vale a pena vocês também assistirem e compartilhar para que mais pessoas assistam. Eduardo, primeiro conhecer um pouco você. Você é aqui de Goiânia? De onde que você é, Eduardo? Sou goiano, nasci em Pires do Rio. Legal. Sou perizino, nasci em Pires do Rio, mas mudei logo de lá, questão de estudos, né? E desde pequeno a gente tem, graças a Deus, tem uma atração muito grande pelas coisas da igreja, né? Ainda enquanto eu tinha catequese, eu já ajudava a minha catequista na catequese, né? Já tinha um dom, já. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, que seja, né? E a gente sempre teve esse, né? Sou bancário, fui bancário durante 37 anos, aposentei, tem um ano que eu aposentei, fui professor, né? A gente ainda faz a catequese, né? Na nossa casa, eu e minha esposa somos catequistas de adulto. Sou casado, tenho 2 filhos, um casal de filhos, a Luciana e o João Paulo, minha esposa é a Dagmar. E todo mundo, graças a Deus, sempre foi muito ligado às questões da igreja, né? Os 2 foram coroinhas, os 2 fizeram as suas atividades que eram possíveis de fazer, né? Dentro da igreja. E a gente continua atendendo dentro do que a igreja estende ao leigo, né? Que somos leigos, Sim. né? Alguma coisa extraordinária ou outra que a gente pode servir, a gente fica a serviço. Inclusive, sempre... Thiago, o Eduardo foi meu professor de crisma junto com a Dagmar. Que a Dagmar, né? Legal. É uma de nossas... Não digo alunas, né? Porque é uma de nossas parceiras, né? Porque mas a principalmente gente quando muito. mas quando é adulto, principalmente a troca de informações, ela é muito grande, né? Parece que a gente aproveita mais, não é, Eduardo? Nossa, nós adulto. gostamos muito da catequese de adultos. É verdade. A gente gosta muito da catequese de adultos. Já tem uns 6 anos que a gente foca os adultos, né? E o aprendizado mútuo é muito grande nesse caso. Realmente é muito grande. Eu acho que a gente vai atingindo uma maturidade e aí a gente fica ainda mais curioso para entender a história de Jesus. Porque, às vezes, quando a gente é criança, adolescente, a gente é um pouco disperso. E é uma extensão da escola, né? Você está aprendendo mais ou menos por obrigação, entendeu? às vezes. Tiago, acontece isso. O que acontece? O que a gente observou na catequese do adolescente, digamos assim, terminou, sai todo mundo correndo. A nossa, você via, a gente estendia. Sim, a aula estendia. Quando você via, já tinha meia hora, 40 minutos. Exato. E a aula continua e ninguém quer acabar. Porque é um assunto que exato. atrai, né? As pessoas muito gostam de estar falando de Deus.
Falar de Deus, né? A criatura anseia pelo Criador. É verdade. Isso é natural. A criatura anseia pelo encontro com o Criador, né? E nós, então, que já fomos elevados à condição de filhos adotivos, né? Pelo sacrifício de Jesus, sim. deixamos de ser criatura, passamos a ser filho adotivo. A gente muito mais ainda, né? A gente tem ânsia de Deus. A gente tem ânsia de Deus. E sempre na São Vicente? Não, nós participamos já a maior parte foi na São Cristóvão. Né? Na São Cristóvão, na época que a gente estava na São Cristóvão, ainda não tínhamos tantos diáconos como nós temos hoje, né? Era a época do Dom Antônio, depois o início do Dom Washington como nossos bispos, né? Arcebispos, e as escolas diaconais estavam se formando, então tinha muita coisa para o leigo fazer. Era necessário, nós não tínhamos, né? Então, às vezes, tinha uma coisa até demais, né? Hoje é muito bem-vindo, né? A gente vê com muito bons olhos que a figura do diácono dentro da arquidiocese consegue, né? Tá indo aonde o padre não consegue ir, né? Por questão física mesmo, né? Muitas paróquias, e a messe é grande, os operários são poucos, por essa questão mesmo, mas o diácono já consegue ir representando, porque ele já é ordenado, né? Então isso é muito bom, isso é muito bem visto, né? E tem aumentado? Você acredita que nesses últimos anos, 20, 30 anos, houve uma procura maior, ou você acha que há uma dificuldade, às vezes, de realmente haver essa servidão à igreja? Ou seja, com diácono, eu digo até padres mesmo, se há essa renovação. Aqui em Goiânia nós tivemos uma safra muito boa, né, de novos sacerdotes. Mas a necessidade cresce muito mais. Sim. Essa necessidade cresce muito mais, né? Poderíamos dizer que uma é aritmética e a outra é exponencial. Sim. Então quer dizer, nós ainda temos, infelizmente, na própria São Vicente de Pallotti, agora nós estamos, os palotinos assumiram lá, né? Cerca de um mês atrás, mais ou menos, os padres palotinos assumiram a São Vicente de Pallotti. Então, nós estamos mais bem servidos, né? Vamos ter 2 sacerdotes, um ainda é diácono transitório, o diácono Renato, o padre Welto, mas futuramente teremos 2 sacerdotes e o diácono Vital. Então, as celebrações da palavra que haviam no domingo, que eram por conta dos leigos, já não são mais tão necessárias. A gente fica só durante a semana numa ocasião onde realmente alguém tem que fazer alguma outra atividade, é chamado para uma reunião, alguma coisa assim, né? Mas se não, nós já temos, mas ainda tem lá, são 8 comunidades, Thiago, a Gabi sabe, são 8 comunidades, 9 com a matriz. Como que um padre atende a celebração de domingo? É muita, né? Bilocação quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não tem como. Não dá. Padre Pio e Padre Pio e companhia, né? Já são pessoas santos com maior grau de santidade. A gente não consegue estar fazendo isso, né? Então o padre não consegue estar em todo lugar, né? Então ainda tem a necessidade, sim. A gente não, se eu falar aqui que está suficiente, alguém vai me puxar a orelha. Vai falar, ué, Eduardo. Alguém vai me puxar a orelha em algum momento. Não está, infelizmente ainda não está. E para ser diácono, assim, o que precisa? Nós temos 2 tipos de diaconato. Nós temos o diácono transitório. O diácono transitório é um diácono que vai se tornar padre, é um seminarista. Né? No caminho para se ordenar presbítero é o sacerdote, né? Bispo, presbítero e diácono. O presbítero é o padre, aquele lugar mais alto na igreja onde fica o altar é o presbitério. O padre fica lá, o padre é o presbítero. Então, o diácono transitório é um que vai se tornar padre, caso do diácono Renato, por exemplo. Sei. O diácono permanente é um diácono, um leigo que já é casado como a gente, como nós somos casados, né? Eu e o Thiago somos casados. Aí a gente exercendo o caminho dentro da igreja, o bispo analisando esse caminho, ele nos concede o diaconato. Aí você ordena, você faz parte do clero, você não é mais leigo. Depois que você se ordena, tanto diácono transitório como permanente, você ordenou, você não é mais leigo, você já faz parte do clero. E aí tem as particularidades, né? No caso do diácono permanente, caso que é casado, a esposa tem que ser concordante com isso, ela tem que dar o de acordo, claro. Se a esposa não concordar, não tem jeito. E as outras coisas, se o diácono vier a ficar viúvo, ele não pode casar novamente. Tá? Se ele for casar novamente, ele tem que pedir licença do diaconato. Ou, ficando viúvo, ele pode seguir a sequência natural e se tornar padre.
Né? Existem padres que têm filhos. Entendi. Às vezes o padre É fala que verdade. tem um filho, a gente Aí todo estranha. mundo fala, Nossa, o ué. padre tem um filho. É alguém que era diácono permanente, era Entendi. casado, tinha filhos, veio a ficar viúvo e tornou-se padre. Né? Entendi. E é assim. Não, É. legal, Nossa assim, igreja. eu não conhecia. Uma eu não curiosidade, sabia, né? né? Não, Uma mas curiosidade é muito interessante. É muito curioso, assim, porque tudo tem um porquê. Né? Ninguém. O que eu gosto muito da Igreja Católica é isso, assim. Tudo, até as palavras, têm um porquê. Né? Ninguém criou assim do nada. O diácono, ele é aquela pessoa que fica a ligação por excelência da igreja com a comunidade, né? Os batizados, os casamentos. O diácono tem que ter aquele olhar mais próximo da comunidade. O que está acontecendo na minha comunidade? Não que o padre não tenha, Sim. mas o padre tem que administrar mais coisas Sim, além disso, claro. né? O diácono, ele tem aquela atenção voltada para o serviço à comunidade. E serve O que de a apoio comunidade para o está padre precisando, também, né? O que está sendo necessário, como está indo, né? Ele pode, por exemplo, presenciar do início de um namoro até o casamento. Olha que coisa mais bonita, né? Sim. Um casamento ser feito por uma pessoa, celebrado, sem que o casamento são os noivos que celebram, né? Aham, Mas o sim. celebrante que está lá assistindo em nome da igreja, né, sendo testemunha, ele ser testemunha de um casamento que ele viu nascer o relacionamento de namorados até Sim. noivado e até o casamento. Isso são maravilhas, né? Que a gente precisava realmente cultivar mais na igreja. É verdade. Como a devoção a Maria. É verdade. Porque... E você tem vontade de tornar... Pode e tem vontade? A minha vocação é de leigo mesmo. Eu gosto de ser leigo. Eu tenho... eu me identifico mais com o leigo, né? Com o laicato. No meu caso, né? O senhor é quem sim. sabe, né? Por enquanto tá assim, né? Vai que de repente, Exato. vai que eu saio daqui e ele fala, Eduardo. Aí a gente tem que refazer. O meu plano é outro. né? Onde você vai? Covardes, aonde você vai, né? É verdade. Você vai ter que voltar para cá. Então, quer dizer, mas por enquanto, até onde a gente consegue ver, né? A minha função é essa, né? De tentar ser um leigo mais comprometido. Não, isso é bom demais. A gente percebe, né, que realmente tem famílias que têm esse comprometimento. E é importante para a sustentabilidade da igreja também. Não adianta... E para a comunidade, da né? comunidade, Eu acho essa que... interação, essa... Exato, você une também mais a comunidade. Na verdade, a gente fala isso, né, e até é uma presunção, porque todo comprometimento que você tem ainda é pouco diante de tudo que nos é dado, né? E eu acho que quanto mais você pouco. vai conhecendo a história, lendo a Bíblia, você vai amadurecendo e tudo, aí que você sente, parece que você precisa de mais, né? De estar mais comprometido, porque são tantas bênçãos. E isso eu acho que a gente vai atingindo com a idade mesmo. A idade vai passando e cada vez mais a gente vai ficando mais necessitado, né, da palavra de Deus nas nossas vidas. Parece que a gente fica assim, nossa, eu tenho que estar lendo mais a Bíblia, eu tenho que estar servindo minha comunidade. Gabi, é como a parábola dos talentos, né? O que tem 5 talentos recebe outros 5 talentos. Você começa no grupo de jovens tocando violão. E aí, quando você vê, você já está coordenando aquele grupo de jovens, né? Você já é o coordenador dele. É verdade. E de coordenador do grupo de jovens, você passa para uma pastoral. A música já é uma pastoral, né? Sim, animação sim. e louvor. Aí você vai fazer animação e louvor numa celebração, ou você vai se tornar catequista. E realmente você vai trazendo, você vai tendo necessidade de estar ampliando essa atuação. Isso é quase que uma consequência natural. É verdade. Eduardo, a gente quer aproveitar esse mês de maio, né, o mês das mães, para a gente reverenciar e conhecer um pouco mais sobre Maria. A figura importante que ela tem perante, principalmente a Igreja Católica, né? Acho que todas as igrejas católicas, ela tem essa representatividade forte, né? Sim, Seja a anglicana, a católica, né? A otomana, tudo, né? Até alguns irmãos nossos, evangélicos, né, já acordaram para ver Maria com outros olhos, né? Sim. Até alguns irmãos nossos Até porque, já acordaram para ver Maria com outros olhos. A gente sempre fala assim,
que Maria é nossa intercessora. Não é ela que faz o milagre, mas ela intercede, né, Eduardo? Vamos assim, talvez didaticamente seja interessante a gente ver uma coisa para a gente começar a falar de Maria. Domingo passado foi Pentecostes, domingo retrasado foi a ascensão do Senhor. Uhum. A ascensão de Jesus. Jesus sobe aos céus. Jesus sobe aos céus com suas próprias forças, né? Maria é assunção. É mesmo, assim. Maria não verdade. é ascensão, Maria é assunção. Verdade. Porque Maria é elevada aos céus. Ela é elevada pelos anjos, né? Obviamente, instruído por seu filho, por Deus, claro, né? sim. Ela é elevada. Então a gente vê, é Deus, faz as coisas com a sua própria força. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o nosso Deus unitrino, né? Deus Pai é o amor criador, Deus Filho é o amor redentor que nos redimiu e o Espírito Santo é o amor santificador que Jesus envia para nós, enviou em Pentecostes, celebramos, né? Não foi em Pentecostes naquela época, né? Nesse Pentecostes de agora a gente recorda, mas então esse Espírito Santo que nos santifica. Então daí a gente já vê, Maria, ela é intercessora, ela pede, ela age junto a seu filho, que é o próprio Deus, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender esse título, Maria, Mãe de Deus. Como Maria pode ser mãe de Deus, ter esse título? Deus sempre existiu, claro, Deus sempre existiu. Maria não pode nunca ser mãe de Deus Pai, por exemplo. Nem do Deus Filho enquanto Deus, e nem do Deus Espírito Santo. Mas acontece que nos planos de Deus, esse Deus Filho tinha que se encarnar. Sim. Exato. E como que ele se encarna? No seio da Virgem Maria. Então, nesse aspecto, ela se torna mãe de Deus. Mãe do Deus Filho. Exato. É mãe do Deus Filho, né? Que a gente comemora no primeiro dia do ano, essa festa, né? Maria, Mãe de Deus. É mãe do Deus Filho. Claro que ela não pode ser mãe de Deus, né? E para ela se tornar essa mãe, a obediência dela, o sim dela, foi fundamental e foi o maior exemplo de doação que se pode ter. É verdade. Porque ela abdicou totalmente de toda e qualquer coisa que uma menina da idade dela, na época dela, no mundo dela, ela tinha poderia 14 querer. anos, não é isso? 14 para 15, a gente não tem essa idade a gente não certinha. consegue. As coisas de Maria, por exemplo, muita coisa de Maria é sagrada tradição. Nós temos na igreja a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, né? Está escrito. Nós temos a sagrada tradição, que é aquilo que é falado de boca a boca, né? E nós temos o sagrado magistério, que são os bispos, os cardeais, as pessoas que são autorizadas a interpretar pela ação do Espírito Santo o que está escrito aqui. E aí a gente coloca no catecismo, né? O catecismo, por exemplo, é um exemplo do que foi levado como verdadeiro pelo sagrado magistério e que está escrito aqui. Né? Então, veja, Maria. Os pais de Maria, Santa Ana e São Joaquim. Não está aqui na Bíblia. É verdade. Mas a gente sabe que são eles, pela tradição. Então, assim, a idade, a tribo da qual ela vinha, né? A gente sabe que ela era prometida a José. A gente sabe disso. Aí começa a escritura, né? Aí começa a parte que a gente sabe, né? Da visitação do anjo, aquela virgem que era prometida em casamento a José, que era da tribo e descendência de Davi. E a gente vê assim, tanto que ela foi obediente, né, a Deus, acreditou, a fé dela, né, para ela ter falado sim, porque você pensa assim, uma menina nova, já prometida, e aí vem o anjo e fala que ela vai gerar. Então, imagina o medo na hora, assim, de pensar, falar, meu Deus, o que eu vou falar para José? Como é que vai ser uma época daquela, a pessoa não estando casada, engravidar? Era morte, apedrejamento. Né? É algo assim, que hoje não é tanto, não é, né? Mas imagina aquela época.
época. Naquela época era apedrejamento, era né? morte. E era ela morte, né? Adultério, a mulher adúltera era punida com apedrejamento. Interessante que o homem adúltero não teria problema. Não né? aparece, Sim, né? Inclusive não. naquele episódio da mulher adúltera que é pega e levada até Jesus, leva a mulher. Nós, os homens... Não tá... Os homens deixa, né? Falar a verdade. Mas deixa, né? Mas a mulher, coitada, a mulher era morte. Então, assim, morte por apedrejamento. Com toda, apesar de ser menina, mas uma mulher muito sábia, devota. Ela correndo esse risco, sim, ela diz o seu sim. Então veja sim. como isso engrandece esse sim, né? Exato. Como essa doação foi realmente de uma entrega total. De uma entrega total, né? O Ângelus retrata muito bem isso na oração, né? A gente diz, o anjo do Senhor anunciou a Maria, né? E o outro responde, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. É o que ela diz. É a entrega, faça-se né? em mim segundo a sua vontade, né? E aí a consequência disso, que é a terceira oração, a terceira ejaculatória, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, precisamos ter isso, né? Maria não é deusa, não é mais que Deus, exato, em hipótese nenhuma, mas depois de Jesus, o Senhor, nesse mundo, ninguém foi maior. Exato. É isso. Ninguém foi maior. Então a gente coloca a Maria no lugar de destaque que ela merece. Da importância sem dela. De forma nenhuma desmerecer Deus de verdade. Não. Maria é venerada, né? Maria não é adorada. Uhum. Adorar só se adora a Deus. Isso. Adorar só se adora a Deus. Mas ela é venerada por essa total entrega. E a gente vê que essa preocupação dela com o ser humano, essa preocupação vai muito mais além. Vejam o primeiro milagre de Jesus. Sim. Né, em bodas de Caná, na Galileia. Está lá no casamento, os dois. Casamento naquela época era uma festa de dias. O vinho acaba. Maria é convidada. Maria e Jesus, eles estão lá. Como Maria convidados, né? Convidado do casamento. O vinho vem a acabar. Ela se preocupa com isso, né? Então a gente tem essa certeza que Maria preocupa conosco. Ela se preocupa. Meu filho, o vinho está acabando, falando para Jesus, né? Ele ainda fala, o que eu tenho a ver com isso? Né? A tradução é interessante, que a tradução fala mulher, né? Sim. E às vezes algumas pessoas falam, não, Jesus... Grosseiro, era né? a maneira de se dizer na ocasião, né? Mas veja que ele fala para ela, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora não chegou ainda. Mas ela insiste, chega para... Olha o que é a intercessão. É isso que nós, católicos, consideramos intercessão. Ela chega para as pessoas que estavam ali, chama eles e fala, ora, façam tudo o que ele vos disser. Exato. Faça tudo que... Aí ele falou, meu Deus, a minha mãe. Imagina se fosse hoje, né? A gente hoje, né? A gente oh, meu Deus, lá vem a minha mãe inventando coisa. Agora eu vou ter que fazer, né? Quem nega um pedido de uma mãe? Né? Aí é muito difícil. Aí ele vai e faz. É interessante que a gente está acostumado com o fato, né? Não, ele manda erguer as talhas, encher as talhas de água, né? Havia ali as talhas para a purificação dos judeus, enche as talhas até a boca. Ele manda tirar a água e levar para o mestre-sala. Levam a água para o mestre-sala prova, já não é água mais, é vinho. E ele ainda chama o noivo e fala, mas ué, você inverteu? Normalmente serve-se o vinho, né, melhor primeiro. Quando as pessoas já estão tontas, não sabem nem se está tomando água, vinho, o que é que está tomando, você serve o pior, porque ele o paladar já está até, né? De tanto já nem lembra vinho. mais. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora, o melhor vinho. O melhor vinho, então vejam, né? E a gente fala como se fosse uma coisa assim, né? A gente nunca foi bom químico, mas a água é H2O, né? A água é H2O. Como é que isso virou vinho? Como é que isso virou uma coisa proveniente da fermentação da uva? É verdade. A gente fala como se fosse uma coisa... A gente está falando de mudança a nível de molécula. Sim. A água é H2O. Sim. Cientificamente, você explicar, não tem explicação. Como que isso se transforma em vinho?
E a gente fala como, não transformou água em vinho, como se fosse uma coisa assim, corriqueiro. Meu Deus, olha o que ele fez por pedido da... E agora olha que interessante, Gabi e Thiago, veja bem. Nossa Senhora imaginava como que ele iria resolver aquela questão? Não. Ela confiou nele, né? Ela, como uma humana, mãe de Deus, sim, mas humana, claro. concebida sem pecado original, mas humana, mulher. Ela olha o que é confiança. Da mesma maneira que ela confiou na anunciação, no anjo, faça-se em mim segundo a sua vontade, ela confia nele e fala, façam o que ele vos disser. O que ele vai fazer? Nem imagino, claro. Mas eu sei que ele vai resolver. E é o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer. Às vezes você pede... assim, difíceis, né? Que não cabe a nós alguma atitude, né? Às vezes nós pedimos uma solução de um jeito. Você fala, não, a solução tem que ser assim. Mas você continua rezando, se integrando com fé, a solução vem de um jeito totalmente diferente. Às vezes não era nem que você estava planejando. Totalmente diferente do que você... Mas a solução vem. A intervenção vem. A intervenção divina, a providência divina vem. E é muito bonita a gente ter esse exemplo de Maria, né? Eu até carrego minha medalhinha aqui. Não que a gente fica adorando, né? Pegando. É uma representação. É uma representação, porque tem hora assim que quando a gente vê, é claro que a gente não precisa de foto, de imagem para estar lembrando dela, mas às vezes quando a gente olha assim, para no espelho e vê, a gente sempre fala assim, Nossa Senhora, me ajuda nisso aqui. Né? Então a gente lembra muito da história dela, é como se fosse uma foto, a gente pega aquela foto de um parente, de um amigo muito querido, aí a gente lembra, fala assim, nossa, olha o tanto que fulano era gente boa, era não sei o quê. E com Maria, a gente vê essa representatividade dela, tanto que ela foi confiante, devota mesmo, né? E o tanto que ela foi forte, porque na paixão de Jesus. Exato. Eu falo, uma mãe passar por aquilo. Pelo que ela passou. Ficou muito forte. Até o corpo ser descido da cruz. Eu até arrepio, porque eu falo assim, gente, uma mãe presenciar isso, sabendo que acreditando na ressurreição dele, que a palavra de Deus iria se cumprir. É uma entrega, admirável. A gente pode falar que a Maria foi a primeira cristã? Sim. Ao acreditar realmente... Como você falou das bodas de Canaã? Sim, Maria foi a primeira cristã. Tem até uma música que fala, a primeira cristã. Maria foi a primeira várias coisas. Foi a primeira cristã. Maria foi o primeiro sacrário. Porque o sacrário é aquele lugar na igreja onde fica o Santíssimo Sacramento, né? Sim. O corpo de Cristo. Ela foi o primeiro sacrário, ela carregou dentro dela o corpo de Cristo, né? Então Maria tem vários títulos de coisas que ela é a primeira, né? E é a primeira cristã. E ela continua junto. Celebramos Pentecostes, a gente fala mais uma vez, no ano passado, ela estava lá junto com eles. Junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Ela permanece até a vinda do Espírito Santo. Observe que ela já o tinha. É verdade. Maria já tinha o Espírito Santo. Ela concebeu sobre a ação dele. Exato. Ela concebeu sobre a ação dele. Maria já o tinha. Mas ela continua junto com os apóstolos até que eles recebam também. Veja que ela estava lá, né? E a gente, embora não tenha relatos tão claros assim, mas muitas vezes eles devem ter recorrido a Nossa Senhora para diversas coisas, né? Com certeza. Para diversas coisas devem ter recorrido. Era a mãe do meu Senhor, né? Sim, tanto é que na crucificação, né? Jesus entrega, né? Exatamente. Isso é outro fato muito importante, né? Que também nos leva a essa condição de tê-la como intercessora, de tê-la como nossa mãe, que é o fato de Nosso Senhor ter entregado ela a João, da São João Evangelista, bem entendido, né? São João Evangelista, o discípulo que Jesus amava, Exato. O mais novo dos apóstolos, né? Irmão de Tiago, tem entregado a ele a Nossa Senhora como mãe. Mãe dele. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, né? Desculpa te interromper. Sempre a gente vê que Maria
está intercedendo, né? Porque assim, Jesus veio através de Maria. Ele poderia ter vindo de outra forma. Deus poderia ter colocado seu filho no mundo de qualquer maneira que ele quisesse. De qualquer maneira, mas ele quis que viesse através dela. Quando morreu também, entregou nos braços, né? Ela recebe nos braços. Então, né? Exato. Tem uma imagem muito bonita, né? Uma charge muito bonita que às vezes aparece na rede social, que é essa figura de Maria com Jesus, né? Ensanguentado no colo, quando desce da cruz. E a frase, né? Não pode ser uma mulher qualquer. Não pode. Uma mulher que passa por isso tudo, de tal maneira, de tal modo, não pode ser uma mulher qualquer. Não pode. Por isso que a gente acredita que ela foi concebida sem a mancha do pecado original, para ser uma mãe à altura do Senhor. Por isso a gente acredita nos dogmas dela, né? Que sempre virgem antes, durante e depois do parto, né? Nesse aspecto, a gente tem que também lembrar e enaltecer o glorioso São José, que não tem relacionamento nenhum com Maria, né? Nunca teve, nem antes, nem de forma assumiu alguma, a família, né? ali, né? E aí, nossa, Gabi, que importante você falar nisso, porque eu acho que em tudo que a gente fala hoje, em qualquer coisa que a gente puder dizer isso para as pessoas que escutam, né? Que estão usando um meio de comunicação eficiente como esse, olha como a família está nos planos de Deus. Sim. Né? Olha como as famílias estão no plano de Deus. A família é a base da sociedade, gente. A família. Quando você escuta um noticiário e você vê uma coisa absurda acontecer, a gente sempre pensa assim, gente, essa pessoa que infelizmente, né, caiu nessa falha, né? Pode ser, claro, pode ser que tenha tido uma família que o educou e veio a fraquejar, mas a probabilidade de não ter tido, não estar inserido em uma boa família é a maior probabilidade, porque uma pessoa que está, né, uma pessoa que tem na sua educação, no seu convívio, vendo o amor de seu pai com a sua mãe, vendo a cumplicidade daquela luta do dia a dia, que hoje nada é fácil para ninguém. Nada é fácil para ninguém. Vendo aquela luta do dia a dia, vendo aquela cumplicidade, vendo aquele amor, tendo ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, os bons valores. Não que ele não seja tentado, às vezes ele é até mais tentado do que o outro, porque o maligno quer realmente quer destruir, o maligno quer destruir o tijolo mais forte, Tiago. Aquele tijolo que consegue aguentar 10 tijolos em cima dele é aquele que ele quer quebrar. Aquele outro que já está enterrado no meio do barro, continua enterrado lá. Mas ele quer destruir o que é alicerce. Então, às vezes tem até mais tentações, mas como tem a base fortalecida, né? Como tem a base ali enraizada na instituição da família, da palavra de Deus, obviamente, mas a família que cultiva aquela palavra lá dentro, aquela pessoa consegue resistir, né? E a gente vê com bons grados que alguma coisa, né, vem se resgatando em relação a isso em nossos jovens, né? A gente já consegue ver jovens, tem os que realmente fazem coisas que deixa para lá, não falar só isso. Estão saindo do trilho, né? Mas tem os jovens que já acordaram, né, para a beleza que é ser do bem, para a beleza que é ser cristão, para a beleza que é ter devoção à Nossa Senhora. Sim. Me lembrei de um detalhe, me permita falar, que antigamente nos batizados, né, na São Cristóvão, como eu falei antes de termos os diáconos, né? Os leigos faziam muito batizado, e a gente atuava como ministro do batismo também. Naquela época existia esse ministério também. E a gente via que era muito comum na figura do batismo ter a madrinha de consagração. Isso que eu até te perguntar. Madrinha de consagração, quem é? A pessoa responsável por ensinar ao afilhado a devoção a Maria. A minha filha tem a madrinha de consagração. Olha também. Como isso. E foi se perdendo, e começou-se a fazer, né, o batizado sem a madrinha de consagração, e começou-se a fazer batizado sem uma coisa, sem outra. Às vezes não é o rito completo. Então vejam como seria importante, né, que nós tivéssemos realmente uma quantidade satisfatória de padres
de diáconos, né? O batismo não seria feito dentro da celebração da Santa Missa, onde não tem como se fazer com tanto... Entendi, com tanta com tanto zelo, né? Sim. E um rito tão completo. Ele seria feito com mais dedicação, com mais tempo. Poderíamos resgatar essa questão da Maria de consagração, alguém que ensine aquela criança a beleza da devoção à Nossa Senhora. E nesse aspecto, algumas igrejas, até a que eu frequento ali no Nova Suíça, Santa Edvige, tem um momento da consagração à Nossa Senhora. Sim. O que é esse momento? Qual é a representatividade deste momento? A Arquidiocese de Goiânia, já há muitos anos, ela voltou para essa questão. Ela coloca no folhetinho, né, a necessidade de uma hora mariana no final. De uma hora mariana, né? Se é um tempo comum, por exemplo, faça a consagração. Né? Se é um tempo, por exemplo, do Advento ou da Quaresma, que não se canta cantos festivos, faça um outro canto, né? Em relação à Nossa Senhora, do sofrimento dela, da paixão dela, né? Do sofrimento que ela fez, paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Do sofrimento que ela teve durante a paixão de Nosso Senhor, coisas assim, né? Mas é importante ter um momento onde a gente se volte para ela. Né? É importante ter esse momento dentro das celebrações, que a gente seja vê da palavra ou seja a gente, missa. Na verdade, vê a importância dela, né, também ali. Resgatar, valorizar, sim. Né? Isso é importante, porque infelizmente tudo que a gente não pratica fica a desejar, né? Vai E tem aquela máxima que não tem como fugir dela, precisa se conhecer. Ninguém ama o que não conhece. É verdade. Né? Ninguém ama o que não conhece. Você tem que conhecer para você amar. Você tem que ver as nuances, o que distingue, o que muda, o que é realmente. Né? E isso é muito importante. Eu ia até te perguntar do texto mariano, né? Porque às vezes o povo fala assim, mas você fica rezando Pai Nosso, Ave Maria, não sei quantas vezes. E a gente, na verdade, medita, né, os mistérios. Exatamente. Exatamente. Exato, não é isso? Vamos ver o mistério gozoso, né, que nós acabamos de falar dele. Você vai contemplar a anunciação do anjo, primeiro mistério. Sim. A anunciação do anjo. Então, quando eu rezo aquele Pai Nosso, quando eu rezo aquelas Ave Marias, eu estou pensando naquilo. Exato. No que aconteceu, na grandiosidade daquilo. É a hora de nós pararmos um pouco. Inclusive, esse exemplo que nós temos da transformação do vinho, né, está nos mistérios luminosos agora, né? Foi o último. Foi o último que foi criado por São João Paulo II, né? Que eram só 3, gozosos, dolorosos e gloriosos, e agora criou-se o luminoso, e a transformação da água em vinho está ali. Quer dizer, você vai meditar naquilo. Gente, como isso pode acontecer? Era a grandiosidade disso. Sim. Né? Enquanto você reza o Pai Nosso e Ave Maria. E são muitas promessas que Nossa Senhora fez para quem tem a devoção do Santo Terço. Né? O terço é uma arma, né? Exato. Minha arma está aqui no meu bolso. Deixa eu pegar ela aqui. Minha arminha está aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Ó. É o de bolso, né? Ele só tem uma dezena, né? Sim. E você vai passando de dedo em dedo para contar 5, né? Isso. Conta um num dedo, conta o outro no outro dedo, e aí você guarda. Você está no primeiro, no segundo ou no terceiro, né? E assim mas é a arma do cristão. Exato. E como eu falo assim, eu acho muito poderosa, eu acredito. Porque ao mesmo tempo que você vai meditando ali, fazendo o texto, meditando a palavra, a história de Jesus, com a importância de Maria, acalma. E eu acho que te dá força até para você enfrentar os desafios da vida que você tem. Se nós fôssemos relatar todos os milagres que aconteceram com a intercessão do Santo Terço, não tem como. Sim, já é infinito, né? É uma arma muito poderosa, é uma oração muito eficaz. As promessas juntas a ele, né? Sim. Inclusive, quando a gente reza o oferecimento, a gente fala isso, né?
Dai-me pela intercessão, né, da Virgem Maria as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de alcançar as indulgências anexas a esta santa devoção. Né? E a principal delas, eu quero crer, né, que é o que mais nos aflige, né? Como é que vai ser a minha ida, né? Sim. Como é que vai ser a minha Páscoa? Vou falar Páscoa para a nossa Páscoa, a nossa passagem, a hora da nossa morte, né? E eu acho que isso é uma maneira até de você estar mais próximo de Deus, né, Eduardo? Criar essa conexão, porque a gente vai meditando, todo dia que você faz o texto, você vai meditando a palavra de Deus, as passagens dele, né? E isso é igual você falou. A gente ama aquilo que a gente conhece. A gente ama o que a gente conhece. Então, a história dele, o texto traz essa meditação, traz um pouco dessa história dele, né, para nós. Então, eu acho super importante a gente tá fazendo o texto, além do que aumenta a nossa fé. E até eu estava lendo para as mães, né, diz que a mãe que faz o Salve Rainha para o filho, diz que dá muita proteção para o filho. Né? Então, a gente ter essa importância de estar fazendo Salve Rainha em casa, abençoando o filho quando chega, quando sai. A gente voltar, porque antigamente a gente não vê tanto mais isso. Isso é outra coisa que se perdeu, que não podia ter se perdido. Porque quando você pede, alguém te pede bênção, como é que você responde, Gabi? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você está intercedendo. Exato. Você está pedindo, não é você que está abençoando. Eu não falo, eu te abençoo, você está intercedendo para que Deus abençoe. Exato. Ou como tio, ou como padrinho, ou como mãe, ou como madrinha, ou como pai. Você está pedindo para aquela pessoa que tem uma ligação muito grande contigo, que Deus a abençoe. E a gente perdeu o valor muito, é incomensurável, né? Se perdeu. A pessoa sair de casa, meu filho, Deus te abençoe, chegar, agora, muito com a Ana Cristina, eu faço muito, quando ela vai dormir, aí eu faço na testa, Deus te abençoe, né? E a gente criar esse hábito. E principalmente quando o filho é adolescente, aí que às vezes na frente de amigo, meu Deus, você... o mico, né? Exato. Então, assim, mas eu vejo que hoje, como eu comecei a fazer com ela, hoje eu já vejo que ela, tipo assim, ela vem para eu abençoar. Né? Porque vai criando, a gente cria esse hábito e está se perdendo, infelizmente. Na nossa aula vivencial passada, que nós também somos cursilistas, né? Somos decolores, somos cursilistas, movimento de cursilha de cristandade. Na aula vivencial da Escola Mãe Rainha, que é a que nós participamos na quinta-feira passada, teve um depoimento de um pai que disse exatamente isso. Ele falou, né? Eu sempre pedi bênção para meu pai e minha mãe. Né? Nosso filho, a gente tinha que mandar ele pedir. Mas ele foi crescendo e ele passou atendimento e ele começou a ver que o pai dele pedia. Aí ele passou a parar de falar para ele pedir. E o que aconteceu? O menino passou a pedir por conta própria. Porque ele vê o pai fazendo. É o exemplo, É o né? exemplo. É o exemplo do pai. Palavras é o exemplo da família. movem, exemplos arrastam. É verdade. A palavra move um, move outro. A palavra é importantíssima. Sim. Move um, move outro, mas os exemplos. O exemplo, ele o exemplo arrasta. Ele tem mais eficácia, O exemplo né? é muito mais eficaz. O menino passou a pedir. Olha que ele bom. passou a pedir por conta própria, ele passou a pedir bênção. E a gente fala, às vezes a gente acha algo tão assim, mas a gente traz uma importância, principalmente no dia, né? Porque você sai de casa hoje em dia, às vezes você nem encontra mais com seu filho. Você sai de manhã, vai encontrar só à noite. Um já está até dormindo. E o pior, Gabi, é que nesse período em que nós não estamos junto com eles, não falta gente que quer arrastar eles pro lado errado. Não falta. Eu sempre falo isso, assim. Sempre falamos isso, é uma coisa que a gente gosta de estar alertando os jovens, Sim. né? Assim, e às vezes a pessoa acha, né? As pessoas veem filme de exorcismo, né? Aqueles filmes de Hollywood, né? Acha que o capeta vem com um chifre, com cheiro de... Se fosse assim, era muito fácil, Tiago. Você corria. Você já sabia. Você corria dele. Você já corria. Se fosse assim, era muito fácil. Apenas para que te quero, né? Fica para lá e você ir correndo. Não.
ele vem com toda a pompa. Bonito, eu sou teu amigo. simpático. Se é pra menina, é um rapazão bonitão, boa pinta, né? Se é pro rapaz, é uma menina meiga, carinhosa. Ele não vem desse jeito, né? Exato. As coisas, infelizmente, né? Infelizmente. E procuram atrair, e procuram levar nossos jovens, e procuram atrair, e procuram levar nossas crianças, né? Minha mãe, que Deus a tenha, né? Ela faleceu no dia 13 de maio. Ela faleceu no dinossauro de faca. Toda mariana que eu conheço, até hoje, toda mariana mesmo que eu conheço, vai num dia de Nossa Senhora. Olha só. Né? E ela foi a grande pessoa responsável por me ensinar a devoção à Nossa Senhora, né? Minha mãe e a minha avó, as duas, né? Então, você tem razão, eu lembrei até de uma pessoa que era muito mariana. Vai no dia de Nossa Senhora. Vai, próximo ou no dia. Exato. É relativo a Nossa Senhora. Não tem como. É a coisa mais impressionante que existe, né? E que faz a gente, de novo, dizer que não tem coincidência, tem providência, né? Então, mas então, né? Minha mãe falava isso, e nós tínhamos uma vizinha que as meninas, a mãe das meninas teve que viajar, as meninas ficou com a avó e com a tia. Minha mãe falava assim: põe elas na catequese, ensina elas a ficar na igreja. Né? Na missa de 7º dia da minha mãe, né? Agora eu vou emocionar porque não tem jeito. Claro. Na missa de 7º dia da minha mãe, essa vizinha nossa deu esse depoimento. Ela falou: a dona Cida me disse isso e eu coloquei as meninas tiveram um namoro santo, as meninas casaram. Não que não se possa ter mais do que o namorado, claro que pode, mas as meninas casaram com os primeiros namorados, todas duas têm lar estruturado, lar certinho, lar correto, né? E eu achei interessante que essa minha vizinha lembrou disso no dia da missa de 7º dia da minha mãe. A dona Cida falou: põe as meninas na igreja, põe as meninas na catequese, porque quem ensina coisa errada não falta. E o cara que está sujo, ele quer, né, jovem que esteja nos escutando agora, crianças que já têm entendimento, quem está sujo quer que você se suje. Quem está no buraco quer te levar junto, ele não quer ficar sozinho. Exato. Sim. Ele já caiu, ele quer que você caia junto com ele. Claro. Olha como, né, a devoção à Nossa Senhora é importante. É uma das ferramentas que pode estar afastando esses nossos jovens e nossas crianças desse mundo velho de inimigo que tem aí, querendo levar eles. Todo lado. Sim, todo lado, toda e hora, é todo lugar. interessante, porque a Nossa Senhora, a figura de Nossa Senhora, nos aproxima muito. Gente, o né, demônio de foge de Nossa Senhora. Assim, é uma história assim cultural, tal, mas eu acho que ela até exemplifica bem o papel da Nossa Senhora. Tem até o filme do Alto da Compadecida, vai ter até o novo agora, assim. Acho que de uma forma lúdica de apresentar a importância da Nossa Senhora e essa intercessão. Sim. Para quem ainda não tem esse contato, não conhece muito bem dentro da igreja, né? Ali a forma quando aparece tem Jesus, tem a Nossa Senhora, tem o diabo. E você falou, o diabo foge da Nossa Senhora. Ele foge da cruz, né? E foge de Nossa Senhora também. Ele foge porque ele nunca teve poder sobre ela. Ele nunca teve o mínimo poder sobre ela. Ele nunca conseguiu fazer nada contra ela. Ela é o símbolo da vitória. Né? A Nossa Senhora das Graças, né? A cabeça, esmagando a serpente. Exato. Né? No Apocalipse, a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol, a mulher que esmaga a cabeça da serpente, né? Sim. A gente tem a alusão à igreja, né? A igreja como um instrumento, mas também a Nossa Senhora. Sim. A Nossa Senhora que está junto da sua igreja. Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. Esmaga o mal. Ela nunca teve a menor influência maligna na vida dela. Exato. Ela superior, foi firme na fé dela, né? Firme. Você vê quantos momentos difíceis Nossa Senhora Por isso passou. que foi instituído, né, pela igreja, a gente acredita na ascensão dela. Porque esse corpo não poderia ter a corrupção da carne, né? Desfazer, apodrecer, decomposição, né? Como pessoas comuns como nós temos. Aliás, temos outros santos que são preservados também. Sim, Agora, imagina Nossa Senhora, então.
A Santa Catarina Imagina né? Nossa Senhora. Então, né? Nem se fala. Nem Com se certeza. fala. Então, essa é a igreja acredita e instituiu dessa maneira. É um dogma que nós temos, um dos dogmas de Nossa Senhora, que ela é levada de corpo e alma para o céu. E assim, né? dos nossos E lá foi coroada, que é o Exato. último mistério do terço, coroação de Nossa Senhora, Exato. né, do gozoso, coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Assim, desse bate-papo nosso, assim, a gente vai aprendendo e no aprendendo a gente vai elevando os pensamentos, imaginando Sim, as sim. situações. Quando vocês falou do terço, eu corri aqui para ver qual que é a origem do terço, né? Foi a Nossa Senhora que apareceu para São Domingos, né? Sim. Para mostrar. Então eu acredito que se a gente for olhar pela representatividade, é um presente da Nossa Senhora pra gente. Sim, e com em certeza. várias aparições dela, ela recomenda que se Fazer o texto. Antigamente se rezavam os salmos. Se rezava o salmo, mas o salmo, naquela época, não era todo mundo que sabia ler, o salmo é grande. Então, gradativamente, foi se passando para o texto. É muito interessante essa história. Antes ainda de São Domingos, o que acontecia, Tiago? As mulheres que eram levadas para serem martirizadas, né? Ou queimadas, ou comida pelo leão, na época da perseguição ao cristão. Lembrando que hoje ainda tem perseguição ao cristão. Sim. Lembrando que hoje ainda tem lugar verdade. que, se você falar que é cristão, você é decapitado, Sim. você recebe alguma represária ou outra. Mas, voltando ao assunto, as mulheres eram levadas, né? E elas gostavam de levar as rosas, né? E quando elas morriam, a rosa ficava no chão. Então, as pessoas que sobreviviam catavam aquelas rosas e rezavam por aquelas pessoas que morreram. E aí foi se miscigenando, o salmo foi substituindo pelas orações mais curtas, pelas Ave-Marias, e criou-se várias Ave-Marias, e criou-se o rosário por causa dessa devoção às rosas. E aí ela aparecendo para São Domingos nessa ocasião, 1800, se eu não me engano. Né? 1328. 1300. Aqui. Aparecendo nessa ocasião, ela vai e institui dessa maneira que se rezasse para ela ofertando o rosário. Olha só. Aí, por força do tempo, a nossa circunstância de tempo virou um terço, porque na época eram só 3 mistérios, gozosos, gloriosos e dolorosos. Então, quando se rezava só um mistério, era um terço. Sim. Hoje, na verdade, a gente continua falando um terço, verdade, mas seria um quarto, né? Se fosse verdade. dizer assim, porque agora o rosário já são 4 mistérios com os luminosos, por assim dizer. Gente, que né? interessante, eu não sabia. Mas aí ficou dessa maneira, né? Mas muita coisa, assim, é tradição, não, a gente fala, não, às vezes não tem como você comprovar. Essa parte tem. Essa parte tem, porque foi a instituição oficial pela igreja, né? A parte dos sacrifícios, a gente deduz que foi dessa maneira. Não tem. E assim, outro ponto que você falou, assim, quando Jesus doou Maria para São João, aí eu penso assim, Jesus fez outras doações. Quando ele doou o corpo, falou, esse é meu corpo, Sim. esse é meu sangue. Na última ceia. Ceia e a Nossa Senhora. Alguns dias antes, né? É. A última ceia na quinta-feira, dia antes. É a última verdade. ceia, na noite de quinta-feira, ele sai, já é preso, já é martirizado. Na sexta-feira, às 3 horas, ele já entrega. Já entrega seu espírito ao Senhor. E aí eu acho que assim, horas. Olhando essa representatividade, assim, às vezes a gente vai até assim, a imaginação. Ele fez a doação para a terra, para os homens, com seu corpo, com sangue, e doou Maria para a gente. E doou Maria também. Assim, então, ele deu para o homem isso. Acho que a última ceia, né? Às vezes a gente fala, por tradição, a gente fala a missa do lava-pés. Porque o lava-pés chama mais a atenção de quem está vendo por alto. Sim. Isso. Mas a missa é a missa da instituição da Eucaristia. É verdade. Porque ele faz as coisas juntos, ele lava o pés para dar o exemplo, sim. E ele institui a Eucaristia. Então, na verdade, o exemplo do lava-pés é muito forte, mas a missa é a missa da instituição da Eucaristia. Se veja que coisa, né? Ele vai passar por tudo que ele vai passar e ele ainda se entrega daquela maneira, ainda institui o corpo eucarístico dele, que é o que nos alimenta até hoje, né? Sim. E que aqui tem que fazer um parênteses, estamos falando de Nossa Senhora, mas é sempre bom dizer isso, né? É preciso que se tenha essa noção
do corpo de Jesus, né? O pão não é como se fosse o corpo, o vinho não é como se fosse o sangue, não é representativo. Depois que o padre faz a consagração, ocorre a transubstanciação, o pão é o corpo, não é como se fosse, ele é. Ele é Sim. o corpo e o vinho é o sangue. Né? O vinho é o sangue, o pão é o corpo. De você comungar. Não temos que estar em estado de Exato. graça. A gente não pode Sim. receber o Senhor com isso aqui tudo bagunçado. Exato. Né? A gente não pode receber. Outra coisa, já que estamos falando disso, a gente, assim, não recebe o Senhor, porque é uma coisa muito comum de você ver, aqui um pouquinho de catequese, você não recebe o Senhor e vai se ajoelhar diante da imagem de um santo, nem que seja Nossa Senhora. Eu estou com o ápice do cristianismo no meu coração, ou estou com o Senhor no meu coração. Aquele momento eu sou totalmente de Jesus. Exato. Eu sou totalmente dele. Aquele momento eu ajoelho em algum lugar separado, fora. Sim. Depois, se eu tenho uma devoção a algum santo, Sim. até a devoção a Nossa Senhora mesmo, a Que gente é só faz no final, depois né? da ação Exato. de graças. Exato. Depois da ação de graças. Não se faz a ação de graças diante de nenhuma imagem. A ação de graças sou eu com meu Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor Jesus Cristo comigo. Esse encontro é encontro pessoal meu com Jesus. Findo aquilo, fim daqueles 15 minutos, que é o tempo que a gente imagina que demora-se para toda a substância ser, né, estar no nosso corpo, fim daquele momento, aí sim, no final da celebração, se eu tenho uma devoção, aí eu faço. Como, veja, que a consagração à Nossa Senhora está no final. Sim. Exatamente. É no final, exato. Por isso, espera-se o tempo devido da ação de graças para se fazer. E tanto é, né, Eduardo, que essa comunhão, você tem que fazer a primeira Eucaristia, não Tem pode que ter ser algo catequese, assim, tem que se resolvi preparar. comungar hoje. Né? Inclusive Né? teve um caso, né, esses dias atrás, um padre recusou, né, dar o Santíssimo Sacramento, dar a comunhão a alguns irmãos nossos, que eram, se eu não me engano, do Candomblé, e que estavam realmente paramentados, vestidos como o Candomblé, né? E isso deu uma repercussão danada, mas a gente tem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Para você comungar o Senhor, você tem que estar inserido na nossa igreja. Sim. Tem que estar feito, tem que fazer a primeira comunhão, tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que estar preparado, tem que ter uma hora de jejum antes. Tem que estar em estado de graça. Se for um pecado venial, um pecado leve, o ato penitencial no começo da celebração te livra desse pecado leve. Né? A função dele é essa, né? O padre vai impor as mãos, né? Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ele vai te dar aquela absolução ali, das coisas pequenininhas, das besteirinhas. Né? Agora, pecado grave, não. Sim. Então, a gente tem que ter, né, tem essa questão. Tem que ter essa formação da Eucaristia, porque até nós que somos católicos, vamos supor, a pessoa que não tem a primeira comunhão não pode ir lá comungar. Mas não pode ir lá comungar. E a questão até do respeito, eu acredito o seguinte, onde você estiver, se você amanhã você optar por até em uma outra religião, naquele templo, naquele local, você deve as regras de lá. A regra dele, você tem que tem respeitar que aquelas ali, regras dele. Se você está naquele ambiente, independente se a sua origem seja sim. diferente. Eu acho que aonde você estiver, você tem no mínimo que respeitar é natural, o outro, né? né? Eu vou num lugar que tem uma outra cultura, eu vou ver como é que é, né? O hashi, né? Como é que pega o hashi para não ser uma ofensa ao japonês, né? Exato. Assim, como que eu faço para alimentar de uma maneira que não vai ser, por exemplo, no nosso caso, você pegar com a mão e colocar na boca, né? Usar Exato, a gente tem que ter essa noção. O ambiente que a gente frequenta também, a gente tem que estar respeitando, tudo, né? Em relação à fé, é muito maior o cuidado. Sim, Lógico. claro. Eduardo, e pega a gente até citou aqui, a palavra Maria mesmo, são poucas citações dentro da Bíblia. E quando que surgiu essa representatividade e essa tamanha importância dentro da Igreja Católica? Maria caminhou junto, né? Maria está presente na história. Ela estava presente, como nós falamos, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, né?
E ela continuou dentro das suas manifestações, dentro das suas aparições, né? Ela sempre aparece em um momento da humanidade, não sempre, mas a maioria das vezes ela aparece em um momento em que a humanidade está se desviando do caminho. Seja por uma guerra mundial, seja porque se perdeu-se a fé por uma... Ela aparece e volta e fala, gente, volta para o meu filho. Ela não fala volta para ela. Exato. Ela não fala volta para mim. Exato. Ela é a primeira a colocar cada coisa no lugar correto. Exato. Ela aparece, meus filhinhos, voltem-se para meu filho. Voltem-se para ele. É preciso que a gente recupere a bondade do ser humano. É verdade. Não, nós vamos querer o quê? Outro dilúvio a gente sabe que não vai vir porque foi a promessa da primeira aliança para Noé, que não seria dilúvio, né? Mas sei lá o que pode acontecer, né? Sim. Nós passamos por um momento trágico recentemente, claro. gente. Quantas pessoas que nós morreram, nunca né? imaginávamos que estavam na hora de ir e que foram. Sim. Com esse Covid, com essas coisas, né? E o ser humano continua dando as costas para Deus. Continua-se, né? Quando a gente reza, né? Quando você oferece o terço, você oferece pelos pecados em desagravo aos pecados cometidos. Primeiro, Jesus, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. O de Jesus é sagrado. É sagrado. O de Maria é imaculado, porque não tem mácula, não tem mancha. O de Jesus é sagrado, é santo, sagrado por si só, é Deus. É o próprio Deus, né? O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Veja que quando a gente reza o terço, a gente pede perdão para as pessoas que não pedem. Exato. Você pede perdão por aquele que não pede, porque é tanta coisa que é feita que... E é engraçado que também tem uma citação na Bíblia que é Maria visitando Isabel, né? A prima... Maria, daí a gente vem o serviço de Maria, Exato. né? A gente vê como Maria se coloca a serviço. Ela gestante, né? Como é que ela soube? O anjo na Anunciação já fala para ela, quando ela pergunta, né? Como é que eu vou conceber se eu não conheço homem nenhum? Ele fala, o anjo Gabriel, né? O arcanjo Gabriel, nós temos que é o arcanjo Gabriel que faz dos três, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Sim. Né? É Gabriel da Anunciação. Miguel é o arcanjo da luta, que derrota Satanás, né? Por isso que ele está sempre com uma espada, né? E São Rafael da saúde, né? Então a gente vê que o arcanjo Gabriel fala para ela, você não precisa se preocupar com isso, né? O Senhor o cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ser que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. E aí ele fala, para Deus não tem nada impossível. Sua parenta Isabel, que era considerada estéril, também já está grávida. Embora Isabel realmente não tenha sido sob a ação do Espírito Santo, né? Também está grávida, né? E aí ela vai visitá-la. Ora, se ela está grávida, aí ele fala, já é o terceiro mês, ou sexto mês? Eu acho sexto que é o sexto mês. Já é o sexto mês, já é o sexto mês de gravidez de sua prima, né? Aí ela vai até lá visitá-la, então você veja que, ora, você acabou de saber que você vai ser a mãe do Messias, do Salvador do mundo, você acabou de saber isso, mas a sua prima está precisando, porque ela está grávida, ela já é de idade, a gravidez... Você não ficou grávida de idade, não foi tão facinho, foi, né? Nossa Senhora. Você sabe que você passou. Eu imagino ela de idade. Agora você imagina uma mulher de idade ser mãe, estar grávida. Sim. Ela vai lá se colocar a serviço. E a Isabel ainda fala, Ave Maria. Aí é a origem da Ave Maria, né? A primeira parte é a saudação do anjo, e a segunda parte é essa, quando Isabel recebe Nossa Senhora. E as crianças estremecem no peito, né? Quem está no peito de Isabel? João Batista. Exato. Né? Não vamos confundir. A gente está falando de João Evangelista, que o apóstolo, né? Apóstolo. Agora já estamos falando de João Batista, que é o percussor, que é o primeiro João, primo de Jesus, primo dele, né? As crianças se reconhecem, né? João Batista reconhece a presença de Jesus ali. Aí Santa Isabel fala, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Sua saudação chegou no meu ouvido e a criança estremeceu em meu ventre. Os primos se encontram, né?
Jesus com aquele que iria preparar o caminho dele, né? Jesus com aquele que iria preparar o caminho dele. Olha que magnífico, né? Então, é o serviço dela. É o serviço dela, a vontade dela de servir, de estar preocupada com os outros de novo. E a humildade dela, né? De estar preocupada com pessoas que não têm como estar, naquele momento, tendo dificuldade de fazer alguma coisa, de passar por alguma coisa. Ela vai lá e vai visitá-la, vai ajudá-la. Coloca-se lá com ela. É algo assim, eu falo que a Maria, ela é digna, né, dessa importância que a gente dá para ela. De toda veneração. De toda veneração. Que é o que nós fazemos. Porque né? a gente vê a serenidade que ela enfrentou. Claro que ela sofreu. Nós a né? A gente não pode chegar e falar, não, Maria não sofreu. Ela sofreu quando viu Jesus e tudo. Mas mesmo o sofrimento dela foi menor do que a fé que ela tinha, né? Que ela sempre teve em Deus. Então, assim, essa coragem dela, a serenidade dela. Né? É interessante, a gente precisa fazer uma distinção, né? Maria sofreu, né? Tanto que a Nossa Senhora das Dores tem o punhal atravessado, né? Que é o que é falado para ela, né? Na apresentação de Jesus. Sim. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Né, a anunciação que é feita para ela. Claro. Então, realmente uma espada transpassa a alma dela. Mas Maria tem um tremendo sofrimento, mas em nenhum momento Maria se desespera. Não. Porque desesperar é isso. Desesperar. Eu perdi a esperança. Desesperar é perder a esperança. Né? Ela sabia que, de alguma forma, poderia não ter compreendido ainda, porque quando Jesus falava em ressurreição, aquelas pessoas não entendiam o que seria, porque ninguém tinha ressuscitado naquele momento. Embora ele tivesse ressuscitado Lázaro, né? E outras pessoas nos evangelhos, mas ninguém poderia saber como aquilo ia acontecer. Acho que foi como no milagre da transformação da água. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela sabia que, de alguma forma, o filho dela iria sair vitorioso daquilo ali. É verdade. De alguma forma, ela entendia que isso ia acontecer. Ela entendia, não. Ela sabia. Não entendia como, mas sabia. Exato. Tanto que permanece junto com os apóstolos, até as primeiras aparições dele, né? Eu ia até te falar isso, né? Para muita gente ainda não tá esclarecido sobre os vários nomes de Maria, né? Até a gente começou o programa com a música Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Aí essa questão tem a Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que nossa padroeira, inclusive, 24 de maio, né? Que é a nossa padroeira. E tem a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida. Aí muita gente fala assim, mas... São santos diferentes? São santas diferentes, né? Como a música diz, né? Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, né? É que Nossa Senhora, quando ela aparece, ela se põe naquele contexto do lugar que ela apareceu. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida Negra. Sim. Né? É uma Nossa Senhora Negra. E aí ela vai se colocando, né? Guadalupe tem outra figura totalmente diferente. Nossa Senhora de Fátima, outra figura totalmente diferente, outra circunstância, né? Então, cada vez que ela se coloca, que ela se apresenta para aquela realidade, ela apresenta de acordo com as necessidades daquela realidade, daquela conjuntura daquela época, espaço, tempo, né? Daquele povo, daquela situação. Sim. Ela se coloca daquela maneira, mas existe só uma Nossa Senhora. É a mesma Mãe de Jesus, né? E que a gente, assim, não sabe, né, realmente como era, né, seu semblante, né? Existe essa curiosidade das pessoas levantar qual que era o rosto real de Jesus, né? Tem aquele Jesus europeu que era retratado nas artes, né? Jesus provavelmente nunca não era. Verdade. Como é que o olho azul? Exato. Como é que o povo daquela época, o povo judeu, né, o povo hebreu, iria aceitar um Jesus loiro de nariz fino e olhos azuis e falar, gente, tem uma coisa errada. É verdade. Já iam duvidar, né? Como é que pode?
né? sim. Ser daqui nosso, né? Como é que pode ser nosso? Como é que pode ser nosso? Então, obviamente que a gente tem essa curiosidade, a gente não sabe, né? Mas então Sim. Nossa Senhora, quando ela aparece, ela faz assim, né? Ela se coloca de acordo com aquela realidade onde ela E ela surgiu. recebe vários títulos, né? São vários títulos, né? E aqui Auxiliadora. na América Latina, Ah. são vários, quer ver? Eu tomei curiosidade por isso. Sim. Olhei aqui. Né, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aham. A padroeira do Peru é Nossa Senhora das Mercês. São várias. Padroeira da Colômbia, Nossa Senhora de Chiquinquirá. Chiquinquirá. Aham. Olha o nome, né? Daquela região. Para eles é um nome facinho de pronunciar. Sim. Para eles é um nome facinho de e pronunciar. jeito, Para nós eu acho aqui a que gente até gagueja, de nem consegue ler. aproximar com aquela comunidade. Da Venezuela, né? Nossa Senhora do Caromoto, né? Da Argentina, Nossa Senhora de Luján, tem um acento aqui no ar que eu não sei a pronúncia, né? Nossa Senhora do Carme, padroeira do Chile. Então vejam a presença dela Sim. como padroeira de vários países. Sim. Em cada um é uma história. É uma história, uma aparição. Em cada um é dela, uma né? forma de se estar colocando junto para ajudar, como ela foi ajudar a Isabel naquele momento. Exato. Como ela se preocupou com o casal que o vinho acabou. Sim. E normalmente as aparições é para deixar algum recado, seja de Sim. esperança. A de Fátima, por Tem. exemplo, É um alerta. É um alerta. É um alerta, né? Inclusive tem os segredos, né, que foram feitos, né? Que foram anunciados. Ali o mundo estava vivendo uma época Sim. muito infeliz, né? Porque assim, as atrocidades de uma guerra são coisas que a gente nem imagina, né? Falando de uma recente agora, né? Dessa invasão. Sim, de Israel, né? Gente, né? Matar, abrir mães grávidas, arrancar crianças do seio da mãe e decapitar na frente das pessoas para ver. São forte. Coisas assim que você vê que ódio. Que ódio. Que coisa, Como assim, pode o ser humano, se a gente pode falar que é ser humano, né? Porque ter essa capacidade, infelizmente, né? geneticamente Geneticamente tem o nosso número de cromossomos. Infelizmente, sim, geneticamente sim. Mas como é que pode descer a essa circunstância? E mesmo aquele tanque soviético lá na Ucrânia, que ele está andando de um lado da rua, tem um carro fugindo da guerra do outro lado. Ele muda. Vocês lembram dessa cena, Thiago? Nossa, ele muda deliberadamente. Aquele carro não ameaça aquele tanque de forma nenhuma. Como é que aquele carro vai destruir o tanque? E passa em cima do carro. Ele muda, literalmente, ele muda porque quis. Quem estava pilotando o tanque, não sei se é piloto, o que é, ele muda porque quer e passa em cima do carro deliberadamente. Então, os horrores de uma guerra são coisas... Aqui no Rio Grande do Sul, não estavam tentando se traficar crianças, não estavam tentando... abusando, Como é que pode abusar? Como é que pode no meio de uma calamidade? Fica parecendo que assim, numa guerra é liberado você ser o pior das piores. Acabou, né? É como se você tivesse essa a liberdade de fazer isso, né? Então, assim, era um aval. momento, né? Era um momento que era mundial. Era um momento que, assim, a humanidade vivia absurdos. Então ela vem dar o alerta, gente, tem que vir. E ela sempre veio, porque retomar. a Nossa Senhora das Graças mesmo, a aparição dela foi para Santa Catarina de Labourrière, né? Que acho que se chama assim. Foi quando estava tendo a peste. A peste. Né? Então, também outra coisa assolando a humanidade. Exato. Né? Tava matando muita gente e ela pediu... Você vê, Thiago, que ela acompanha a história da humanidade. Ela acompanha. E ela está sempre ali, né? De uma forma, de uma pessoa, né? Pessoa, né? Sim. Exato. Foi uma pessoa que tem uma preocupação com a humanidade. Que está preocupada com os rumos que a humanidade está tomando. Eu falei com você antes, até em Medjugorje ela tem muitas aparições, porque eu não sei também relatar, mas o pessoal fala demais, né, das aparições dela, ela pedindo para rezar o terço, rosário. Voltem para meu filho. Voltem para o meu filho. Voltem para o meu Exato. filho. Voltem para o meu filho. É uma súplica até dela, né, para a humanidade. Um chamado, um pedido, uma súplica.
Né? E você falando assim, às vezes até nesse momento da Covid pode ter acontecido alguma aparição em algum lugar que ainda não foi revelada, assim, até para ter mais credibilidade por parte da igreja. A igreja mesmo, chama de aparições particulares. Sim. Aparições particulares. Ela pode aparecer, né, para uma pessoa e não ter tido uma repercussão tão grande. Sim. E não ter tido uma repercussão tão grande, né? São as aparições particulares, são as revelações particulares. Eduardo, você falou a questão dos mistérios de Fátima. Foi anunciado? Qual que são? Ou ainda não sabe ainda? Não se sabe. Falou-se muito quando teve o atentado a São João Paulo II, que um deles seria o atentado ao Papa, né? Não sei se foi revelado, pode até ser que tenha. Assim. A igreja é muito vasto, né? O meu conhecimento é muito limitado. Meu conhecimento é muito limitado. São pelo menos 2000 anos, né? Meu conhecimento é muito limitado, eu não tenho tanto conhecimento assim. Sim. Mas esses segredos, pelo menos eu tenho certeza que o terceiro é um que não foi. Um acho que era a guerra mundial, né? O outro cogita-se que teria sido o atentado. Eu não tenho tanto, mas eu acho que 2 foram revelados. Eu acho que dois já aconteceram. O terceiro é que não. Do Vaticano, quando João Paulo levou o tiro, aí ele chegou, ele foi para o hospital e tudo, recuperou. E aí, quando ele acordou, ele falou para um auxiliar dele. Ele falou, quero voltar lá aonde eu fui baleada. O atentado. Porque Nossa Senhora intercedeu por mim. E ele voltou, ficou exatamente no local onde ele sofreu o atentado. Aí a pessoa mostra lá no Vaticano. Quando você olha para cima, tem uma imagem vitral da Nossa Senhora da Saúde. E quem chamou a atenção foi o próprio Padre João Paulo. O Papa. Papa São João Paulo II, exato. Né? Já é santo, ele já é São olha João Paulo II. e fala, eu fui, quem intercedeu por mim foi Nossa Senhora. E realmente, quando volta e você vê, você vai num local, né? E você olha para cima, tá a imagem dela. Aquele ali também é um santo, não tem como a gente, né? Exato. Graças a Deus, né, tive o privilégio de vê-lo em Brasília. Aqui em Goiânia, quando ele veio, eu não conseguia ir, né? Tava trabalhando, não consegui ir. Não foi feriado, né? Não conseguiu ir, né? Agora, lá em Brasília, na época, eu estava visitando amigos lá, estava de férias. E lá eu consegui vê-lo. Ele passou num Papamóvel bem pertinho da gente. Sim, e assim, eu vejo que são pessoas que têm santo histórias. Da época atual, né? Sim, o santo da tem época atual. Eu esqueci agora, que os jovens gostam demais dele. Beato Carlos Acuti? A Carlos Acuti, que a gente até visitou lá. Tem onde inclusive ele tá, a capela lá em dele, Assis, em né? Assis. E a gente foi lá. Engraçado, quando a gente chegou na igreja onde ele está, né, o corpo dele, só jovens. Só jovens. E eu fico feliz, porque assim... É um chamado, né? É um chamado. E precisa dessa representatividade, igual tem a das Nossas Senhoras. Sim. Regionais, para o público se sentir amparado, precisa também dessas... Tem uma história, acho que é dele sim. Depois, a gente pede desculpas, né, se a gente estiver confundindo, porque assim, como é muita coisa, muita né? História, a gente não né? sabe, mas o Beato Carlos Acuti, se eu não me engano, o pai dele o convida para ele fazer uma excursão na Terra Santa, né? E ele sempre diante do sacrário, e os pais dele preocupados, e como ele era muito religioso, você não quer ir na Terra Santa, né, ver os lugares onde Jesus passou, né? E ele responde: pai, eu não quero estar onde Jesus esteve, eu quero estar onde Jesus está. Que o sacrário, né? Nossa, gente, verdade. é um peso, né? É um peso, assim. E a pessoa vê, né? Outra coisa que as pessoas se perderam. Antigamente você via todo mundo passando em frente à igreja fazendo. Hoje não se faz mais. Passa com um carro barulhento, fazendo propaganda, passa com a moto.
né? Lá dentro está o Senhor. Ah, não, mas está fechada, não tem ninguém. Como não tem ninguém? Exato. Meu Deus, a gente como catequista, quando alguém fala isso, você não sabe o que você faz, você não sabe. Você fala, meu como Deus. não tem ninguém? É verdade. Como não tem ninguém? Se o Senhor Eucarístico está lá dentro, a reserva eucarística está lá, Jesus está lá dentro. Por isso é o sinal, né, da cruz que a gente faz. É a presença, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Presente no corpo eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade. Não tem ninguém. Não tem ninguém, meu Deus do céu. E é tão bom a gente estudar, assim, a gente fala assim que a Igreja Católica ela tem muitas histórias. E é tão bom a gente estudar, conhecer, né? Quando você vai no Vaticano mesmo, você vai em Roma. Eu estava até falando para o Tiago, né, que a Santa Helena trouxe tanta coisa de Jerusalém por causa do Holocausto, né, na época, e muita coisa estava se perdendo. E ela traz provas concretas da existência de Jesus. Nossa, a gente vai onde ele foi crucificado, né? Exato. Está lá, então, o assim, lugar lá, está lá. É algo tão forte, né? Que até a Ana Cristina, a minha filha, ela foi comigo, né, da última vez, e tem a escada santa lá em Roma, que ela trouxe os pedaços da escada, e onde Jesus subiu para ser julgado por Pôncio Pilatos. E lá tem o sangue dele. Aí eles passaram, lógico, um produto para conservar o sangue e colocaram num vidro. E quando você vai nessa escada em Roma, tanto é que você tem que subir essa escada de joelhos. Você não pode subir em pé. Tem que ser de joelhos, em silêncio, e também você não pode desistir. São 18 degraus, mas assim, ajoelhado e fazendo sua oração. Você escolhe, mas a gente fez o terço, né, e tudo. E depois de tudo isso, ela olhou para mim e falou assim: mãe, uma coisa a gente tem que falar. Que Jesus existiu, existiu. Ora, né? A história. Agora, acredita quem quer. A Mas própria que ele história. existiu, porque são provas concretas. Sim. A própria né? história. A tábua né? onde ele foi crucificado, tá na igreja lá em Roma. Né? Então, assim, é algo que eu acho assim, a pessoa que tem condições e puder fazer isso pelo filho. Nosso sonho. O meu sonho era Israel, sabe? Mas, agora tá difícil, né? Agora tem que esperar. A Gabi ia pra lá. Eu ia. Pra lá. Tava viagem marcada. Eu tava final de novembro, em outubro aconteceu. A gente tem que rezar para isso acabar. Exato. Não só pela guerra em si, porque Sim, a guerra em si já é uma... Já é ruim, já né? É ruim, quantas pessoas mas morrem. porque é um lugar que tem que estar aberto a todos. E eu fico assim, né? a minha preocupação, Eduardo, é se não vai assim, se vai deixar de existir tantas provas, né? Lugares, pois né? Não pode. Tem que porque assim, preservar, meu tem que sonho ser era aberto. ir para Israel mesmo, mas tudo nos planos de Deus. Aí a gente foi para Roma, que foi também maravilhoso, foi uma viagem muito enriquecedora, principalmente nessa parte religiosa. E eu acho que a pessoa que tem a oportunidade, às vezes não tem condições financeiras de ir para um lugar mais longe, mas está levando seus filhos para conhecer, ir para a igreja, sabe? Vou levar, porque eu sei que o adolescente, às vezes a criança, não quer ir. Hoje não. E o pai, eu acho que tem que insistir. Né? Ele tem que chegar e falar: não, você vai. Você não gosta de ir para a festa, você não gosta de reunir com seus amiguinhos, vamos para a igreja, vamos criar esse hábito. Você tem que conhecer a história de Jesus. No caso, nós que somos católicos, às vezes o filho chega e fala assim: eu não quero fazer a primeira comunhão porque é muito chato, porque toda semana eu tenho que ir, ficar ouvindo, blá, 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 que eu já estudo, que tem escola. E a gente tem que insistir. Temos que insistir. Né, Eduardo? A gente tem que insistir com os nossos filhos. Se ele falar alguma outra coisa, né? Eu quero pular de um bang jump que a segurança lá é 0. Você não vai deixar, né? Sim, você não vai deixar. Sim. Você não vai deixar. Então, assim, eu acho que, né, isso é outra coisa, né? Você falou de Pilatos e a gente lembrou da máxima omissão que teve, que foi de Pôncio Pilatos ao lavar a mão, né? Que é tão famosa. Mas hoje, né, assim, é um assunto delicado, mas hoje muitos pais se omitem de uma forma muito grande, né? Sim. A gente não... Você não vai hoje corrigir seu filho
como você foi corrigido no passado, né? Que a gente apanhava de cinto do pai. Você não vai bater de cinto, sim, né? sim. Não é hoje. Mas você não pode cruzar os braços, deixa fazer o Exato. que quiser. E foi Ora, ótimo o seu exemplo. Como deixa fazer o que quiser? Não exato. pode, e né? foi ótimo o seu exemplo Você é de pai, Pôncio você é o Pilatos. responsável. Você é pai, você é o Exato. responsável. Você é mãe, você é responsável. Se ele Você pode mudar a história do seu filho. Né? Porque nós temos, exato, né? É a gente, nossa função. Né? Parece que as pessoas acham que a educação hoje é dada pela escola. A escola não educa, né? Exato. A escola dá conhecimento. Perfeito. Exato. A escola dá conhecimento, né? Até catequista dá conhecimento da religião, mas dá conhecimento. A educação vem a gente fala isso muito, educação vem de berço. A gente tem que educar. E mesmo assim, porque você pega assim, às vezes o adolescente vai, aí você vê que às vezes ele nem está escutando, né? Nem prestando atenção, às vezes na homilia, mas você está criando um hábito dele ir. Vai ter uma hora ele vai despertar. Ele vai despertar. Vai ter o chamado e é uma coisa assim que eu vejo, Eduardo, até a gente, quando a gente às vezes vai para a igreja, às vezes você fala assim, hoje eu tô tão cansada, hoje eu queria dormir até mais tarde, hoje eu não sei, mas aí você vai e a homilia parece que é para você. Você sai quantas assim. E quantas vezes, né? Não é? Quantas vezes que às vezes a gente vai e você fala assim, nossa, gente, mas parece assim que o padre tá falando pra mim. Voltamos não existe coincidência. Providência, né? Porque tem hora que o padre tá ali coincidência. fazendo a homilia dele, até falando, você, meu filho, que acordou cansado hoje. Aí você fala assim, nossa. A gente foi teve uma época que a gente estava cansado, muita coisa para fazer, minha esposa, e a gente falou assim, nossa, será que nós vamos continuar com a Crisma o ano que vem? Será que nós vamos continuar com a Crisma o ano que vem? Aí o bispo que foi pregar para nós, né? Eu não vou falar qual que é, quanto santo, quanto milagre, né? Porque depois eu falei. Aí ele falou assim, na homilia dele, ele falou assim, você que é catequista, não desista de ser catequista. Olha só. Continue, eu olhei para ele, ele olhou para ele e falei assim, quem contou para ele? Quem contou? Foi você? Ele não desista, de graça receberdes, de graça devereis dar. Não acabou, desista né? Acabou com o plano Aí de a vocês. gente olhando, eu falei assim, mas tem muita coisa dessa. É tão engraçado isso que assim, Jesus falando através. Tem cadenismo, né? Exato. Toca mesmo, né? Toca a gente, verdade. Assim, e só pra gente ver assim, nós temos provas físicas, provas históricas, mas eu acho tão bonito quando fala o mistério da fé. É a fé. É a fé. O dogma é isso. E a fé você não precisa tocar, Dogma você não tem explicação. Dogma é uma coisa que eu aceito aos olhos da fé. É um dogma. Eu aceito aos olhos da fé. É verdade. E Eduardo, a gente, esse ter o nosso momento aqui da gente conhecer, fazer o bate-papo, falar um pouco mais sobre esse trabalho que você desenvolve, sobre essa história que é maravilhosa, que a gente está falando aqui sobre Maria, mas a gente quer conhecer um pouco mais do Eduardo, assim, também. A gente sempre tem esse pedacinho do nosso programa para a gente conhecer do nosso entrevistado. O Eduardo tem algum hobby que gosta de fazer? Eu sou ciclista, eu gosto de pedalar. Legal. Não pedalo muito, não. Assim, de 50 a 80 quilômetros, mais ou menos. Nossa, humilhou. Vou lá para a dia. Agora você humilhou. Humilhou agora. Não, meus amigos fazem 100, 100 e tanto, né? Eu pedalo de 50 a 80 mais ou menos. Gosto do pedal, né? Gosto de pescar. Gosto muito de pescar. Tenho aquários lá em casa, né? Tem um aquário marinho. Marinho. É lindo marinho, mesmo, é lindo. E um de água doce também, né? Assim, eu acho assim, eu fico vendo, né, Tiago? Eu fico vendo um coral se alimentar. Como que um coral abre quando a luz surge, né? Ele abre quando se liga a luz do aquário, é o dia para ele, ele abre. Aí você vai alimentar, ele vai ali e fecha. E são coisas simples, mas você fica pensando assim, gente, Deus tá na natureza, em tudo, né? Pode, aí tem um aquário lá, tem um coral laranja, tem um coral verde, né? Tem uma anêmona que se move, tem um peixinho que faz isso, tem um peixinho que faz aquilo. Num aquário de água doce, os bandeiras reproduziram, os peixes bandeira, o acará bandeira, né? E aí eles são ovíparos. A fêmea vai lá, bota o ovinho numa raiz, aí o macho vem
E eles fazem com a nadadeira assim, ó, para aerar o ovo. Porque o pássaro choca, né? Esquenta. Eles têm que jogar ar no ovo. Como é que eles jogam ar no ovo? Eles aumentam a circulação ali. Para aumentar a circulação de água, eles ficam com a nadadeira fazendo assim, ó. Agora você vê, né? Gabi, o peixinho nasce, centenas de peixinhos. Aí você chega lá, o macho você chegando, ele faz assim, ó. Esconde tudo. Põe os bichinhos tudo na boca e não engole um. Põe os bichinhos, guarda todos os bichinhos e fica te olhando com aquela cara desconfiada, né? Você sai do aquário, você afasta do aquário, ele começa a cuspir. Ele gosta uns 3 e vê se você não vai voltar. Olha só que legal. Ninguém volta, aí ele gosta o restante de tudo. Você vê que e assim, e você fala, eu acho tão bonito você ver assim, com os animais, né? Animais, você gente. fica vendo a grandiosidade de Deus ali, né? Então eu tenho esse hobby, eu gosto muito. Você fica contemplando ali, né? Eu gosto muito, gosto do aquarismo, do pedal, só tá tempo pra isso. Não dá, de vez em quando o aquário vira uma sujeira, quando você não tá nem vendo os peixes mais. É difícil cuidar de aquário. Quando você não tá nem vendo os peixes mais, tanto aí você vou lá, então eu faço uma TPA, limpo lá para os colegas aquaristas, vai falar, que beleza de depoimento. Mas de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando acontece isso. Que não tá nem você, mas é muito bom. Eduardo, o que você falaria pro menino lá de Pires do Rio? O Eduardo, criança. Olha, assim, eu não sei, porque assim, eu era muito tímido, né? E eu não gostava de sair, assim, eu não saía, eu ficava em casa muito assim, né? E quando na época teve esse encontro em Brasília, num lugar chamado Nova Betânia, chamava Escalada, e eu era muito novo, acho que eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, naquela época, né? Eu sou de 66, naquela época, assim, as crianças não são como hoje as crianças, naquela época não era assim, né? E a irmã falou para nós, eu falei, pai, mãe, eu quero ir lá em Brasília para participar desse encontro. Aí eles falaram assim, sozinho? Eu falei, eu vou junto com os outros. Mas você nunca saiu de casa sem a gente, né? Então eu não sei, eu falaria, né? Vai em frente, né? Vai em frente, continua, né? Continua, vai em frente, assim, os obstáculos vêm, mas a gente precisa continuar com a nossa certeza, né? O que é certeza no seu coração, embora muitas vezes a gente sofre, né? A gente sofre muitas perseguições, né? Trabalho, tudo assim, as pessoas falam... Até os nossos pensamentos, às vezes, né, as pessoas falam assim, Eduardo? cara, você larga de ser bobo. As pessoas falam isso, você é bobo. Eu falo, desde quando a honestidade virou ser bobo, né? Você desde honestidade, algumas palavras que você falou, eu lembro de uma música, até do... Sem Jorge Benjó, é música popular mesmo, ele fala assim, se malandro soubesse o que é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Olha só. É algo assim que perfeito, né? É verdade. Que trocadilho perfeito. E assim, eu acho que eu me daria uma injeção de ânimo, né? Talvez algumas coisas pudessem ter sido feitas até antes. E uma dica pra gente, assim, pode ser de livro, pode ser de algum filme que você ache legal, de alguma viagem que você fez, que você gostou, pra gente inspirar também. Não, assim, seria em outro... Eu acho que a minha dica seria de uma outra forma, não sei, talvez. Não deita sem fazer sua oração. Em hipótese nenhuma. Eu cheguei tonto, tô tonto. Faz a sua oração tonto. Eu tô cansado demais. Não deita. Não deite, né? Não deite sem agradecer por aquele dia. Exato. Não deite sem agradecer por aquele dia. E não levante também sem ter consciência que, se você abrir os olhos hoje, foi porque o Senhor assim o quis. Sim. A gente tem esse reconhecimento, assim o quis, né? né? Porque a vida hoje é tão corrida. É passageira. A vida hoje é corrida demais, você corre demais e você esquece, né? Tem uma passagem que só existe em Lucas, se eu não me engano, né? Que Jesus cura os leprosos, 10 e um volta para agradecer. E Jesus fala, não foram 10 os curados? E o que voltou era samaritano. Não foram 10 os curados? Só um? E ainda um estrangeiro? Sim. E ainda um samaritano? Quer dizer, não era um judeu? Cadê
os judeus. A humanidade ali já mostrava. Né? Então, assim, né, assim a gente é naturalmente mal agradecido. E o tanto que é bom a gente saber... Então, eu acho que seria isso. Assim, a gente saber que a gente pode orar a qualquer momento. A gente não precisa... É importante ir para a igreja, sim, a gente tem que ter esse hábito, mas em qualquer momento eu estou em oração. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou orar quando eu for para a igreja. Vou rezar quando... Não, você está ali. E quando eu ficar velho? Não, quando eu ficar velho eu preocupo com as coisas do Espírito. Na hora que você vai bater na porta ali, já... E a gente né? não sabe. E a gente deixa de estarmos agraciados, né, pela presença do Espírito Santo. Ainda que você tenha tempo de se voltar mais para a religiosidade com 50 anos, ainda que você tenha tempo, o que vai ter acontecido? Você perdeu uma boa chance de... você perdeu a possibilidade de estar junto com esse tanto de bênçãos que o Senhor nos dá muito mais cedo. Sim, com certeza. Né? Nunca tem ganho, né, em deixar para amanhã. Sim. Eduardo, tem alguma frase que você gosta de falar no seu dia a dia, ou que você gosta de ler, gosta de repassar para as pessoas? Porque se a gente escutar, o Eduardo fala isso mesmo. Podemos falar de uma oração mariana que é pouco conhecida? Sim. Lógico. Porque é sempre, não sei se você já reparou, eu gostava muito de fazê-la no final de alguma celebração, de algum momento, né? Porque pela tradição é uma oração ainda mais antiga do que a Ave Maria, né? E ela fala assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E é muito bonito, né? Linda demais. E é muito bonito. Eu sempre falo para os meninos, né, meus filhos, né, ensino eles a rezarem, né? Essa para Nossa Senhora e para Jesus tem das chagas, né? Chagas abertas do coração ferido. Sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja comigo e livra-me, Senhor, de todos os perigos. Eu sempre, Luciano, João Paulo, né, nossos filhos, né, falam, gente, reza, porque quando você sai de casa, né, o pessoal fala, às vezes fala que é exagero, né, mas o mundo lá fora é um mundo selvagem, não é? Sim. O mundo lá fora é um mundo selvagem. A oração, ela é a nossa seu escudo, força, né? é a nossa proteção. É a nossa força e a nossa proteção. A gente está revivendo a fé, né? A confiança em Deus. Então, essas duas devoções a gente tem de rezar, né, as chagas de Jesus e pedir a intercessão de Maria. Eduardo, a Gabi sempre pede pra gente pegar uma palavra aqui, uma oração pra gente. Preciosas promessas são. Para que a gente realmente eleve mais ainda o nosso pensamento a Deus. Mesmo E agradecemos. Pode tirar e é de forma até de agradecimento da oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Claro. Vamos ver. Saiu Romanos. Providência, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, né? É o que a gente está falando. Exato. Aqui. Nada poderá. Pode colocar em qualquer lugar. Pode. Pode guardar já? Pode. Nada poderá nos separar. Nada. Eu acho que quando você tem essa fé e cada vez mais você está se aproximando, porque a gente tem que se aproximar, né? Deus está ali, ele sempre esteve. Só que a gente que tem que ir atrás para aumentar a nossa fé. A história dele, ir na igreja, fazer nossas orações. Isso nos aproxima muito dele. Então, assim, quando a gente tem essa fé inabalável, realmente nada. Né? Acho que a gente fica até mais forte, né, Eduardo, para enfrentar. Não que a gente não vai ter desafios, todos nós temos os nossos desafios, mas com Deus ao nosso lado, com essa fé que a gente tem, é igual Maria, né? Maria teve os desafios dela, com certeza, mas ela passou com serenidade, ela não desesperou, né? Ela sabia da vitória do filho dela.
ela ficou crente disso, ela estava crente, ciente. Então foi isso que eu acho que fortificou para ela passar por tudo que ela passou, né? Com certeza, com certeza. E, Eduardo, a gente só tem que te agradecer muito por Imagina, esse momento aqui de agradeço. bênçãos, de paz, de boas paz, palavras, né? verdade. De conhecimento. E é um conhecimento que a gente tem que procurar, às vezes, até fora da igreja mesmo, levar para que mais pessoas tenham acesso, Sim, né? sim. Para receber mesmo tantas informações boas e conhecer um pouco mais da história, porque tudo tem um porquê. E tendo o porquê, e a gente tendo conhecimento, a gente abraça mais essa situação. Só tenho que te agradecer, falar que aqui o Simplesmente com Gabi está sempre de portas abertas para você. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? A gente pede desculpa, né, às pessoas que estão ouvindo, se a gente cometeu algum equívoco, às vezes acontece, né? Sim. Uma vez numa homilia, minha esposa estava presente na homilia, era Sal da Terra e Luz do Mundo. Aí eu sempre pergunto, né? Bem, foi legal? Ela falou, foi legal. Só que teve uma hora que você falou que o sal iluminava e a luz salgava. Eu falei, nossa senhora, como é que eu fiz isso? Falei, não, teve uma hora que você, mas só uma hora, acho que ninguém nem percebeu. Mas depois, a maior parte das vezes você falou certo. Eu falei, nossa, como é que eu fui falar que o sal iluminava e a luz salgava? Mas assim, às vezes a gente comete algum equívoco, né? Então a gente deve ser acontecendo, a gente pede perdão, né? Não, e a gente ótimo. que agradece, muito obrigado, né? A gente, o irmão menor, né? A gente não é especialista, não é em nada, mas o pouco que a gente sabe, a gente gosta de estar partilhando. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. E assim, eu acho que muito mais isso é você falar com paixão, com amor, isso, como você transpôs aqui esse tema conosco. Eu acho que isso aqui vale muito mais a pena que tudo. Sim, que Deus continue abençoando a todos nós, o seu amém. propósito de vida, a sua família, o seu lar, e que você continue aí edificando tantos outros lares. Né? Levando o seu conhecimento. Amém. Que Ele abençoe a todos nós. Amém. 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 Obrigado, Gabi, mais uma Eu vez. que agradeço, Thiago. Muito obrigada, Pedro, e todos aí que estão nos assistindo. É isso aí, ó. Aproveite, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo especial que nós tivemos aqui com o Eduardo Lacerda Vargas. Ele é ministro da Palavra e também ministro da Sagrada Comunhão Eucarística lá da São Vicente Palote. Vale a pena você compartilhar. Tá para te seguir no Instagram? Tá aí, ó. Tem. Peraí, É bom, porque... Peraí que eu vou passar agora. Peraí. Que aí a gente vai... Aí, Pedro, você coloca pra gente, aproveita. Coloca pra quem puder acessar também, acompanhar depois um Instagram. Mas no Instagram eu quase não tenho nada assim. Não uso como ferramenta. Mas Edu Vargas. Edu L. Vargas. Edu L. Vargas. Mas vale a pena para te conhecer um pouco melhor. Pessoa, gente boa, que realmente vale muito a pena aí. Vai chegando no final mais um Simplesmente com Gabi. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.